Olá, eu sou a Camila Grasso. Olá, eu sou a Fernanda Costa. Olá, eu sou a Juliana Esperandil. Eu sou Luiz Gama, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Papo Furado PC. E hoje com um tema muito especial, vamos falar de modificações corporais. Então roda a vinheta aí. Mas as tatuagens e procedimentos cirúrgicos, né? Elas têm também essa função para muitos, né? Não é para poucos, não, é para muita gente, de tentar modificar no real o corpo. A gente pode começar dizendo o que são modificações corporais. É uma coisa muito ampla, né? Porque isso pode vir de rituais, de algumas culturas. Isso pode ser ligado a uma certa forma de se apresentar socialmente, né? Mas, de qualquer forma, tem a ver com uma construção da relação do sujeito com o corpo que ele brinca com isso daí, né, através dessas modificações, vamos dizer assim. Acho que essa é uma das camadas, se a gente for pensar em níveis, tipo, culturais, enfim. Mas acho também que tem, assim, a nível do sujeito, quando isso que a gente está aqui chamando, né, de modificações corporais, então pode ser um procedimento estético, pode ser uma tatuagem, enfim, pode ser a colocação de piercing, mas quando isso não tem não sei se eu posso falar dessa maneira, né? Não sei se seria uma boa maneira de me expressar, mas quando não tem um fim, tem sempre um mais outro, e mais outro, e mais outro, e mais outro. Então, assim, é como se fosse essa construção dessa imagem perfeita, mas que sempre vai ter um furo e você vai tentar tampar com mais uma modificação, com mais um procedimento, enfim. Acho que esse é um ponto bem delicado, assim, para a gente pensar as modificações corporais, né? Eu acho que são dois recortes diferentes, né, Nanda? A questão cultural que a Ju traz e essa questão, porque assim, como a minha clínica é muito perpassada por mulheres, né, e a gente percebe que as mulheres elas estão assim elas estão mais suscetíveis, vamos dizer assim, talvez, né, a essas alterações corporais por N motivos. Eu vejo algumas coisas, algumas falas na clínica, né? Mas elas não trazem assim como grandes questões, pelo menos até o momento, né? Não ouvi ninguém trazendo como uma grande questão. Muitas trazem pela questão do envelhecimento, que querem e que começam a fazer alterações estéticas na tentativa de barrar esse envelhecimento, né? Outras por insatisfação corporal mesmo, pela questão assim social, né, de padronização do corpo. E aí eu acho que isso reflete um pouco do que você está falando, sabe, Nanda? Eu percebo assim, repito, não é uma questão para elas, mas nas entrelinhas eu percebo que é como se fosse uma tentativa de tapar esse furo, sabe? Desse real. Né? Porque assim, o envelhecimento está para todo mundo. Não tem como a gente evitar. Todo mundo vai envelhecer. Né? Só que o envelhecimento nos remete de forma errada, né? Mas nos remete à morte. Só que a morte está aí para todo mundo, a qualquer momento, para jovem, para velho, enfim. Né? Mas eu vejo que muitas trazem, né, já desde de adolescentes, algumas até adolescentes, trazem isso, mas com uma forma muito natural, assim, natural no senso, na questão de é preciso fazer, a sociedade espera que eu faça, né? Algumas trazem a questão de estarem acima do peso como uma grande, e toda essa modificação que o corpo traz pela alteração do peso como uma questão, né? Mas são poucas as que trazem como questões próprias até o momento, trazem como uma questão social, sabe? De uma imposição de um padrão social. E se a gente for pensar que a cultura o tempo todo, né? A gente já vem falando isso em alguns episódios, tenta, de certa forma, barrar não, tamponar, né? Essa castração própria de todo sujeito, acho que condiz, né? Com o que elas trazem. Mas é Né? interessante isso que você fala, porque eu atendo algumas adolescentes em que eu sinto também esse movimento de
de não se implicar nisso que é o que faz, né, elas desejarem isso, que é se modificar o rosto, enfim, algumas trazem assim, não, eu preciso colocar mais queixo, eu preciso colocar botox, e são pessoas também né, jovens, na verdade, que no auge dos seus 18, 19 anos, assim, já tem uma série de procedimentos feitos e estão em busca sempre de mais um, mais um, mais um, mas para estar de acordo com esses padrões, que são os padrões que a gente vê normalmente nas mídias sociais, né? Então, assim, tem que ser o rosto perfeito, agora a gente tem os procedimentos de harmonização facial, então todo mundo tem que estar padronizado com o mesmo rosto, praticamente isso. Então, Eu não vejo problema de fazer, sabe, sim, alterações estéticas, tudo é como isso acontece, o que está por trás, sabe? Porque, Brincar exato. assim, com o corpo, né? Brincar, que eu digo assim, entre aspas, né? Fazer, sei lá, do corpo aí também um palco aí do que você quer em relação a desejo, enfim, que inclui, sim, procedimentos. Isso é do humano, né? Isso aí é, inclusive, uma das coisas mais ricas do humano. Mas, assim, me impressiona, assim, algumas agressividades que acabam virando, sabe? Algumas, parece agressões, assim, né? São uns procedimentos muito terríveis, assim, né? Realmente de retirar, né? Uma coisa permanente, né? Envolve gozo, né? Modificação corporal. Então, algo que pode estar ligado a alguma beleza ou alguma vontade de se expressar criticamente através do corpo, né? Também não necessariamente está desvinculado de um certo prazer com a dor e de um certo prazer de jogar com o limite do corpo, né? Entre a vida e a morte, com até onde esse corpo suporta. E esse prazer muitas vezes ele nem é consciente, né? Mas existe também essa relação do tentar colocar limites, né? Ultrapassar limites. Até onde será que o meu corpo vai? Até onde eu posso ir? E geralmente o resultado é aos olhos do outro mesmo. Não é bom, né? Assim, eu digo quando ultrapassa os limites, né? Que aí, como a Fernanda falou, vai um, vai mais um, mais um, mais um. No final já está um julgamento terrível, né? Do outro, né? A gente fala, aquela atriz tal era tão bonita, agora ela parece um monstro. Olha como é que olha, fica. quer ver um exemplo que aconteceu? Eu já escutei ele falando sobre isso algumas vezes publicamente, né? O Leandro Hassum. O Leandro Sei, Hassum era muito gordo, né? E sei. aí ele fez a cirurgia bariátrica e emagreceu muito. E aí ele conta que ele sofreu preconceito, porque algumas pessoas começaram a falar que ele tinha perdido a Perdeu a graça, graça. que ele estava estranho, que ele tinha perdido a graça. Então, assim, o que o corpo, né, diz de si e para o outro, né, para si próprio e para o outro. Eu fico me perguntando por que essa estranheza toda, né, que causa na gente e causa no outro. E tinha uma ligação, assim, com o fato de ser uma pessoa que em algum ponto foi rejeitada por alguma questão e que aí usou do humor para, né, lidar com isso. Então, acho que isso volta nesses comentários horrorosos. Mas, bom. é como se só pudesse haver graça se houver isso da rejeição, né? Assim, esse lugar do sujeito rejeitado, posto à margem, enfim. E que é comumente associado também, Ju, com pessoas sempre de corpo gordo, né? Com corpo gordo. É como se fosse um match, né? 1 mais 1 igual a 2, né? Eu sofri algumas situações, porque eu já fui muito gorda, né? Hoje eu tô gordinha ainda, mas eu já fui muito gorda. Para mim isso não é mais uma questão. Mas era assim, nossa, você é tão bonita de rosto, por que você não emagrece? Uhum. Eu escutei Sim, isso mais de uma vez. E eu sim. trabalhei durante um tempo com a área de moda, né? Que eu tinha o ateliê e participava de eventos de moda. E eu comecei a fazer eventos de moda plus size, né? Que eu comecei a fazer os acessórios, porque eu me questionava por que só existem acessórios femininos para magras. Eu tentava, às vezes, comprar coisas de pulseira, cordões, e não cabiam em mim. Aí eu comecei a fazer
para todos os corpos, né? Minhas peças elas eram ajustáveis, cabiam tanto para pessoas magras quanto para pessoas gordas, e comecei a fazer esses eventos de moda plus. Então, eu conheci muitas mulheres gordas, modelos, né? Inclusive, eu tenho uma amiga, assim, muito querida, que ela é uma supermodelo, uma cientista supermodelo, e todas elas traziam esse discurso, de terem ouvido isso, sabe? De estarem sempre sendo colocadas à margem da sociedade. Não sei se vocês conhecem, tem um Instagram chamado Movimento Corpo Livre, com a Alexandra Gurgel, e ela chegou a escrever os livros falando sobre essa experiência dela. Ela é ativista dessa questão corporal, e ela traz muito isso, e é um grupo. Antes eles tinham toda grandona, também falavam sobre essas questões, né? Mas a gente também está falando aqui muito do corpo gordo, né? Tem vários outros tipos de corpos, né? E várias outras manipulações e modificações corporais, né? Sem ser essas. Tem aquelas pessoas que tatuam o corpo todo, por exemplo, né? Tem exemplos mais simples, pô. Quando eu vou num dermatologista, já logo quero me meter uma finasterida para ver se eu volto a ter cabelo, pô. Um gostinho ou outro, né? Impressionante nessas coisas. Né? Parece que a singularidade não é aceita, sabe? A gente tem que estar sempre dentro de um contorno padronizado. E aí, às vezes, essas modificações vão para esse caminho. Eu fico me questionando, sabe? Por quê? Porque cada um não pode ter o seu corpo. Já é tão difícil lidar com o seu corpo, e também por que tem que se meter com o corpo do outro? E o julgamento Sabe? sempre vem, né? Se você faz o procedimento, vem o julgamento. Se você não faz, também. Tipo, essas coisas de exibir mesmo o outro, né? Principalmente a figura pública, né? Uhum. Tipo, o que aconteceu muito com a Jennifer Lopez, né? Flagrado o real corpo da Jennifer Lopez. Aí tem, sei lá, uma celulite ali que apareceu. Ela não se cuida, ela não sei o quê, né? Aí depois ela vai que ela faz um procedimento, alguma coisa assim. Aí vão falar, ela não é isso aí não, tá? Ela já tem, sei lá, 60 anos e não sei o quê. Isso aí é mentira. Não adianta. A imagem sempre vai incomodar o outro, né? Mas eu acho que essa é uma questão, Luiz, assim, complexa, porque eu lembro da discussão que teve, assim, muito, muito vagamente dessa discussão do corpo da Jennifer Lopez, mas me parece que a grande crítica foi como é que você sustenta uma marca de beleza, uma marca, enfim, que sustenta um certo padrão de beleza de corpo para as mulheres, que é um padrão que nem você mesma tem, né? Foi meio que É uma marca. era algo do tipo, sabe? E eu lembro que as discussões foram muito em torno disso, assim. Mas por que que você incentiva através dessa imagem, que é uma imagem tratada através do Photoshop, a Isso. outras mulheres olharem isso, buscarem esse padrão, mas é um padrão que nem você mesma, enquanto mulher, tem, entende? Então, assim, eu acho que é esse apelo do próprio capitalismo, que a gente não pode, né, deixar de citar aqui quando se trata disso, mas eu acho que é esse apelo do capitalismo que fica aí, né, assim, de pano de fundo para a gente pensar, né, nesse caso específico aí da Jennifer Lopez. Na verdade, é algo que ninguém alcança, né, Fernanda? Sim. É que tem a brincadeira aí entre o impossível e o impotente, né? Porque, na verdade, existe algo do impossível que a gente transmite através de uma imagem, que é uma imagem modificada, então é da ordem do impossível, ninguém é desse jeito. Mas o fato de consumir essa imagem faz com que eu me sinta impotente quando eu me olho no espelho, porque eu não consigo discernir no primeiro momento que isso é da ordem do impossível. A interpretação que eu faço é, olha, todo mundo é assim, só eu que não consigo, eu sou impotente, né? Então isso gera um equívoco de interpretação em que o sujeito se sente o tempo inteiro, assim, sei lá, como se o corpo dele não tivesse, né, no lugar que deveria, do jeito que deveria, não fosse próximo dos corpos aceitos, né, nessa sociedade. Isso porque ninguém escuta o Freud, né? Por que ninguém escuta o Freud? Né? Eu já falava isso há tanto tempo. Né? É um mal-estar que você não vence, sabe?
Ele fala, mas ninguém escuta, é assim mesmo. Bota a cara do Freud triste aí. Bota aí. Esse papo tá cada dia mais profissional, gente, assim, tá muito incrível. Mas você sabe que o que me irrita muito e o que me deixa chocada, independente, porque assim, é sempre a mesma coisa, mas isso sempre vai me chocar. É como as pessoas têm a capacidade de parar as outras para fazer comentários sobre os corpos das outras pessoas. Gente, Verdade, pelo amor de Deus. As pessoas verdade. param pessoas na rua e falam assim, Olha, você tá gordinha, hein? oi? Né? Tipo assim, Ai, seu cabelo tá ruim. alguém te perguntou alguma coisa, querida? Tudo bom? É meu cabelo. É porque ninguém pode gozar como eu gozo, né, Juliana? Aí eu quero controlar o gozo do outro. Eu vejo Mas como é de esse uma controle dos violência. corpos, É uma eu vejo violência. esse controle dos corpos como uma tentativa de controle do gozo, sabe? De que ninguém pode gozar como mais do que eu gozo. Mais do que me sentir, me causar estranheza o corpo do outro, me causa estranheza esse comportamento. Essa questão do controle, sabe? De o que tem a vida do outro, como você disse. Por que cada um não vive no seu quadrado? Geralmente de quem não está conseguindo controlar muito bem suas questões, o seu corpo, né? Assim, alguém que realmente deve estar insatisfeito com o corpo, né? Mas é muito louco a pessoa se achar no direito de parar uma pessoa que você nunca viu na vida e fazer comentários. Tipo, Mas aí eu te pergunto, será que alguém vai estar 100% satisfeito com o seu corpo em algum momento? Mas nem é não. preciso estar, é isso que talvez a gente esteja aqui, né, se perguntando, pelo menos, que não é do nível do impossível, né, como dizer, mas não é do nível do errado, do erro, entende? Fazer uma modificação corporal. A questão é qual é o pano de fundo disso. É isso que a gente se pergunta. Me veio agora aqui na lembrança, ouvindo vocês falando, dessas tatuagens que são mais bem comuns agora, que são as chamadas blackout, né? Então são pessoas que tatuam de preto toda uma parte do corpo, como se fosse assim, para, né? Então, por exemplo, só o braço completamente tatuado de preto. Então faz né? Aí eu me pergunto, nossa, que curioso isso, né? Que curioso essa decisão por fazer isso. É o apagamento de uma parte do corpo? É a expressão de algo, né, do particular desse sujeito, né? Como é que isso se amarra? Mas eu acho que a grande pergunta é o que está por trás dessas modificações, né? Assim, e onde que está o sujeito nisso? É um desejo do sujeito? É uma imposição que a gente tem por parte da sociedade, do capitalismo, tenha o corpo mais belo, né? O cabelo mais perfeito, o rosto mais harmonioso. Essa é uma pergunta que também só pode ser respondida a partir de um recorte particular, né? O que está por trás disso? Depende de quem a gente está falando. Mas eu acho que o que a gente precisa pensar enquanto sociedade é no quanto essa vigilância do corpo do outro não faz o sujeito transformar aquilo que para ele era natural em uma questão, né? Porque o que a gente escuta é também uma pessoa que vai no médico para ver uma coisa X e aí sai de lá com Y, Z, W, né? Que não está funcionando, que tem que fazer algum procedimento estético. Então, assim, o que é isso, né? Isso é um ponto. Talvez, será que a gente precisa falar as coisas assim, sem que isso tenha sido perguntado, né? Por isso que eu estava falando da pessoa parar a outra no meio da rua para falar sobre o que ela acha que você deve fazer com o corpo. Porque tem algo aí que o que quando eu falo assim, já pensou em fazer uma rinoplastia? E se o sujeito nunca pensou e a partir de agora você inculcou isso na cabeça do sujeito, sabe? Até que ponto falar sobre isso, assim? Pode ser que o sujeito até esse dia ele tinha uma relação ótima com o nariz dele. A partir desse dia você criou ali um problema para essa pessoa, né? Pô, não pergunta nem qual é a história da tatuagem da pessoa, sei lá o que tu vai falar, não sei. Às vezes até pela sua enunciação, né? Você fala assim, essa tatuagem aí, tipo, olha aí, essa tatuagem aí. Tipo, já agrediu ali, já, né? A minha, por exemplo, essa aqui, esses galinhos de laranjeira aqui, né? Eu moro em Laranjeira, irmão. Todo mundo pensar que é por isso, né? Você tem...
que coisa pobre, você mora em Laranjeiras e tatuou um galho de laranjeira. Na verdade, eu ainda estava em Vila Isabel quando fiz essas tatuagens, que tem uma história muito mais maneira, né? Enfim, é isso que eu gosto das histórias, sabe? Eu acho maneiro, assim, o pessoal falando. Tá? No caso, foi uma inspiração, né, do livro lá da Hilda do Little, né? A paciente de Freud, né? Que Freud deu a ela dois ramos de laranjeira, né? De galinhas, tá? Ele tinha recebido pelo Correio dos Filhos, né? E como foi numa época terrível de guerra, que ele nem estava esperando pacientes no consultório, né, e tal. Eu achei o gesto muito, muito bonito, né? Acho que uma paciente que é uma poetisa, né? Enfim, meio E aí, para deixar melhor ainda, né? Veio com uma interpretação na peça do Antônio Quiné, né? Que era do Hilda e Freud, eu acho o nome da peça dele. Né? Uhum. Que ele faz essa cena, né, e dá uma interpretação muito bonita, né, que é o Freud fazendo já esse gesto, que já foi muito bonito, já estava no livro, né, mas com um extra, né, dizendo assim algo como na minha idade as coisas são muito difíceis, então, isso ele fala no livro, não, né, é essa parte só. Na minha idade as coisas são muito difíceis. Mas aí o Kené completa, né, dizendo na minha idade as coisas são muito difíceis e tal, mas a primavera é linda e o amor também, a entrega para ela. Então, eu achei aquilo tão bonito. Antes da peça, ele já tinha falado disso num evento que eu fui. E isso emocionou todo mundo. Falei, caraca, é a primeira ideia de tatuagem. Então, botar isso como um presente do Freud para a gente, né? Não só Que lindo enquanto... você falar sobre isso, né? Aqui no Brasil a gente acabou de entrar na primavera, né? Caraca, é mesmo. Verdade. Aí, pronto, mais um reforço aí O para tatuagem. psicanalista fazendo tatuagem tem que ter alguma coisa a ver com psicanálise. Não, eu já fiz, tenho algumas tatuagens e não tinha nada a ver com psicanálise. Mas é interessante a tatuagem. Geralmente vem a ideia de fazer uma tatuagem geralmente vem por querer eternizar um momento, um sentimento, né? Alguma coisa. Ou por querer lembrar de alguma coisa, né? Da força, da mudança em relação a um momento difícil, né? De alguém que se foi, né? Enfim, é interessante o movimento da tatuagem para eternizar, né? E como se fosse dar uma segurada ali naquilo que eu preciso lembrar, olhar e lembrar, né? Quase que meditar sobre isso, né? Quando você coloca no corpo. Então, eu já falei aqui algumas vezes, acho que quem acompanha já entendeu, né? Mas nunca tinha falado abertamente, vou colocar agora. Eu tive uma filha que faleceu, né? E aí, nesse meu processo do luto, a tatuagem veio, né, Ju? Assim, como uma forma de amarrar, sabe? Primeiro eu fiz essa daqui, para nunca me esquecer, né? Dela, que é a inicial da letra dela, do nome dela. Eu fiz um que está escrito resiliência, mas que eu só leio resistência. Eu não consigo ler resiliência, né? Nem escrevendo no corpo, não tem jeito. Não tá conseguindo, né, Cami? Eu olho e falo assim, resistência. No primeiro olhar, assim, sabe quando você bate o olho? E um outro que eu acho que foi o mais significativo de todos, que eu acho que era isso que eu estava precisando no momento, foi esse lacinho. Eu acho que eu estava precisando me amarrar, sabe? Tem uma história por trás desse laço, não vem aqui ao caso, né? Mas foram as 3 tatuagens que eu fiz logo depois que isso aconteceu. Foi isso que você falou, sabe? Para mim, pelo menos, né? A gente também não pode generalizar que para todas as pessoas funcionam dessa forma. Foi de marcar no meu corpo, acho que talvez de simbolizar no meu corpo algo totalmente disruptivo do real, sabe? Então, por isso, quando a gente fala de manipulações no corpo, modificações no corpo, a gente tem que ouvir esse sujeito, né? Por que ele está fazendo isso? O que está por trás disso? Seja numa modificação pequena, seja numa modificação grande ou modificações em excesso, isso quer dizer, para cada sujeito vai dizer uma coisa,
né? Sim, Tem toda uma história e o corpo da gente conta uma história, né? Como se fosse um tem. livro de cada sujeito. Eu vou só fazer um adendo porque eu achei bonito vocês falando isso da tatuagem e fiquei pensando se não é uma forma de você escrever também na pele, né? Um pedacinho de história, né? Sim, Acho Sim. muito É legal. bonito pra caramba. Essa coisa de entender o que está por trás, né, disso, me faz pensar também na questão dos cortes, né, no corpo, quando uma pessoa começa a cortar o corpo, porque geralmente o que a gente escuta na clínica é uma dificuldade de dar um lugar para essa angústia, que muitas vezes, pelo contorno do corpo, aquilo é localizado em alguma coisa, porque o pior de tudo da angústia é não ter uma coisa que localize. Tô muito ruim, mas por quê? Não sei, né? É da ordem do horror isso. Então, dar um lugar para isso, às vezes, aparece também, né? Ligado às questões de modificações no corpo, né? A mutilação, enfim. Parece que quando você... Às vezes me remete a isso, assim, você vai cortar, né? Fazer um corte no corpo, parece que é um corte para escoar algo e causar um alívio, né? então, você Parece está falando isso, Luiz? Eu Também. já mais certo. tive uma paciente adolescente há muito tempo atrás e que ela se cortava e ela falava justamente isso, que ela era um momento que ela estava num excesso de angústia, numa coisa assim, e que ela precisava dar vazão àquilo de alguma forma. E na hora que ela se cortava, ela sentia que ela estava escoando isso, sabe? Ela se sentia um pouco aliviada. Enfim. Nossa, eu E lembrei de uma música do Legião Urbana. Vocês conhecem a Clarissa? Clarissa, eu acho o nome da música. Que ele fala exatamente disso. Enfim, é uma música bastante triste, inclusive. Mas ele fala, uma parte da música é quando ela se corta, ela se esquece, enfim, é algo desse tipo, enfim, não vou lembrar agora da letra toda, mas é algo de um processo de dor e de muito sofrimento, né? E aí ele fala disso, que o momento em que ela se corta é quando ela se esquece disso, né? E aí eu lembrei, você falando de dar vazão a essa dor, né? Uhum. essa paciente, ela sofria muito por N questões, sabe? E foi a forma que ela encontrou, sabe? E aí, quando ela começa a fazer análise, né, ela encontra um outro caminho de escoar, né? Claro, depois de um tempo, não foi de imediato, sabe? E aí, essas mutilações, né? Que algumas eram bem graves, sabe? Foram diminuindo aos poucos, sabe? E aí mas foi um momento muito difícil da adolescência, enfim, com várias questões. A Isso gente é sabe que a interessante adolescência também, é difícil, né? que na adolescência aparece muito, né? Porque é justamente o momento em que o corpo está mudando, as minhas relações estão mudando, eu estou me reconhecendo de novo, né? Estou descobrindo quem eu sou de fato, aonde eu me identifico. Na adolescência, justamente por ser esse período, também é um período que a necessidade de pertencer é muito grande, né? E é um momento mais complicado também na escola, né? Porque aí bullying, o tempo inteiro essa busca do que é diferente de mim, que eu vou rechaçar, porque eu tenho que pertencer. Então, é um momento conturbado aí onde o sujeito está se havendo com um corpo novo, uma forma de fazer laço nova, né? Uma Sexualidade abraçadora. reconstrução dos ideais, uma sexualidade aparecendo de uma forma que não aparecia ainda, né? Então, é bem comum isso acontecer no momento da adolescência também. E aproveitando a coincidência da data da primavera, você está falando também do despertar da primavera. Como é que é o nome? Wedekind? Como é que é? Fala. Acho que é Eu não sei se a pronúncia é essa, mas é isso. Mas eu não sei pronunciar. Então... É um livro? Eu nem tento. Peraí, eu tô que perdida. é um livro, gente, a peça que Lacan comenta. A peça Não. chama O Despertar da Primavera.
Acho que a Sônia Veja Alberti também trabalha isso, esse texto naquele livro adolescente, como é que é esse sujeito adolescente? Isso, é o bastante. sujeito adolescente. Um sujeito Mas eu fiquei aqui pensando numa coisa, a gente está falando desses cortes no corpo com relação à automutilação, mas existe também um outro lugar para isso, né? Então, por exemplo, pessoas que fazem essas modificações de corte, por exemplo, na língua, então bifurcação da língua, na orelha também, eu já vi algumas coisas, né? Enfim, em outras partes do corpo, e que não necessariamente estão associadas a isso, né? Que é assim, essa angústia a nível, como a gente estava falando um tempo antes, com relação à automutilação. Tem um ponto a mais, porque geralmente isso vem com um projeto de modificação corporal extrema, de sujeitos que escolhem, elegem algum personagem, ou que vão ali lidando com esse limite do corpo, né? Trabalhando a construção de uma imagem nova. Então, não necessariamente. Eu fico pensando que isso tem a ver com uma identificação a um personagem, por exemplo. Assim, aqui em Berlim isso é muito comum. Então, é muito comum. A gente vê isso nas ruas, pessoas... Enfim, e inclusive era até uma pergunta que eu ia te fazer, se você tem essa sensação aí em Paris, Ju, porque aqui eu vejo muitos adolescentes com o corpo realmente muito, muito, muito cheio de escarificações, né, assim, de marcas de corte de automutilação, como também essas outras pessoas, assim, eu não sei se vocês veem isso por aí, por onde vocês moram, sabe, se tem essa... Se vocês encontram, né, pessoas, Não. assim, trabalhando no supermercado, ou numa loja, ou, enfim, até em alguns outros escritórios públicos, por exemplo. Você diz a nível extremo? Não, eu tô falando de níveis, assim, por exemplo, de pessoas que, por exemplo, têm algumas tatuagens e uma língua bifurcada. Não necessariamente que tem toda uma construção de uma imagem ligada à identificação, por exemplo, um personagem, sabe? Eu acho que na França tem uma forma de lidar com o corpo muito diferente, por exemplo, do Brasil, porque existe vamos dizer assim, um empuxo à naturalização, né? Ao natural. Em tudo, assim, um pouco. Na comida, tudo tem que ser bio, né? Um rosto com menos maquiagem, um cabelo mais natural, o envelhecer de fato, né? Assim, tem realmente uma coisa que é muito forte na França, é essa sustentação do natural do corpo, que é bem diferente do que a gente vive no Brasil hoje, né? Porque no Brasil, o Brasil é um dos países que mais tem, né, cirurgia estética, né? Que mais faz cirurgia estética. Então, isso inclusive é falado aqui na França. Eles falam sobre isso, assim, de que a gente faz muitas intervenções e eles nem tanto. Claro que existe, talvez, uma coisa do cuidado para que o natural seja bonito, sabe? Então, cremes, tratamentos, mas nada do nível de uma Cuidado com a modificação cirúrgica, sabe? Eles têm um certo receio dessa modificação, me parece. Não é tão bonito, né? Assim, na sociedade. Isso é bem interessante. Muda culturalmente falando, né? A gente vê como cada cultura lida com o corpo, né? Porque aqui no Brasil o corpo tá o tempo todo para jogo, né? Em tudo, né? Inclusive é visto assim lá fora, o corpo totalmente objetificado, né? Tanto homens quanto mulheres, né? Essa é a ideia geral que se tem, né? Mas eu também acho que quanto mais próximo da praia, mais as exigências com o corpo ficam fortes, assim. É uma sensação que eu tenho de que cidades mais praianas, como você está o tempo inteiro na praia, à mostra, tem um imperativo maior em cima do corpo, enquanto que porque, por exemplo, na Europa, né, o verão é verão, mas aí tem o inverno, tem o outono, tem a primavera. A gente não tem essas mudanças de clima tão fortes, né? Então, em Salvador não existe estação nenhuma. Eu tô rindo porque, assim, a gente lida com o corpo de uma forma muito diferente mesmo, né? E independente das estações do ano. Aqui é muito calor, então, assim, o corpo tá à mostra o tempo todo. Mas até em momentos frios, né? Ontem eu fui na rua e tava bem friozinho aqui.
E aí a gente via o pessoal andando na rua de casaco, mas assim, mulheres com aqueles shorts curtíssimos, sabe, com a perna toda de fora, os homens também de bermuda e de chinelo. Aí eu falo, gente, como é que consegue só sentir frio em cima? Porque, sabe, o corpo, de certa forma, mesmo no frio, tá à mostra. Eu acho que é uma questão da cultura também, sabe? Não sei, eu fiquei pensando, como é que Mas isso é vocês... curioso, porque veja, ao passo de que você diz, né, no Brasil o corpo tá para jogo, e a gente vê, por exemplo, as meninas, sei lá, usando um short curto, mas com frio só, né, na parte de cima do corpo e tal, tem um certo pudor a isso, né? Porque eu vejo muitos brasileiros chegando em Berlim, e aqui se tem uma prática chamada do FKK, que são lugares onde as pessoas vão tomar sol, ir para lagos, e eles ficam nus, pelados, entendeu? E assim, Mas para aqui eles não também tem uma tem. certa. Não, não, mas eu não tô falando que são, por exemplo, Negócio. lagos específicos. Eu tô falando que Ah, tem tá. nos parques, assim, um dos grandes parques aqui de Berlim, que é o Tiergarten, tem um lugar lá aberto, e você passa, as crianças passam, tá todo mundo nu, mas todo mundo ali de boas, assim, não tem um julgamento do corpo do outro, você só tá ali querendo ficar nu. E aí eu vejo, assim, eu vejo uma estranheza de muitos brasileiros quando chegam aqui para dizer, meu Deus, o que que é isso? Olha para É, aí. mas eu também E eu, vejo o contrário, que é quando os franceses veem os brasileiros usando um decote grande, né? Um short muito curto, também se olha com certo, o que que é isso? Sendo que tem uma tranquilidade com o nu, mas esse tipo de roupa eu não vejo aqui, né? Veja que o recorte do corpo é diferente. pois é, e Porque vai nu você mudando, tá né? mostrando mais, inclusive, né? Mas existe um estranhamento no olhar também, eu acho. Acho que a gente vai poder falar sobre essa questão do corpo e das vestimentas mais para frente. A gente está dando um spoiler aqui, né, do próximo mês. Mas isso me remeteu, Ju, ao que aconteceu recentemente. Eu não consegui ler a matéria toda, eu só vi a chamada da matéria, mas eu sei que isso está acontecendo já mais ou menos uma semana, que lá no Irã teve uma mulher que morreu porque ela não estava com hijab, o nome? O véu, de forma certinha, né? Porque estava aparecendo um pouco do cabelo. E aí lá eles têm a polícia, né? A polícia de controle disso. E agora está tendo todo um movimento de mulheres nas ruas no Irã, cortando cabelo, se revoltando. E nesse processo, acho que mais 15 pessoas nesses movimentos, mais 15 mulheres, né, morreram. E aí, uma coisa que me chamou a atenção, que foi o que eu li muito rápido, assim, né? Realmente não consegui ler a matéria toda. Mas a gente sabe que isso acontece há muito tempo já, né? Nesses países. Um dos homens que faz parte dessa polícia falando que eles são orientados a cuidar dos corpos dessas mulheres, porque se essas mulheres expuserem seus corpos, não lembro exatamente os termos que ele usou, tá? Mas a interpretação é essa. Isso poderia gerar perigo para os homens e os homens não se controlariam frente ao corpo dessa mulher, sabe? Eu fiquei assim... Possível, né? Coisa meio assim. Né? A mulher como perigosa. E isso me remeteu à história da caça às bruxas, né? Sim. E tal. O que há de tão perigoso no corpo de uma mulher? Que tem que ser Os todo homens não seriam tapado, velado. responsabilizados, é isso? Assim, porque Porque a mulher despertaria um desejo no homem e o homem não controlaria esse desejo e poderia, sabe, fazer. Eu achei assim. Eu sempre desconfiei, né, disso, porque isso quem estuda essa parte, né, principalmente eu estudo feminino e isso tem essas nuances históricas, mas eu nunca tinha ouvido um homem falar diretamente sobre isso, sabe? E eles falam que a orientação é essa. Sim. Eu fiquei chocada. É porque é uma polícia moral, né? Eles acham que isso é Isso, como se uma fosse polícia moral. para poder dar, enfim, como se fosse cuidar da moral e dos bons costumes da sociedade. Então, por isso que eles estariam ali, né, naquele papel. Cada vez mais eu fico mais apaixonada e vejo o quão é importante o texto do Freud, Sexual, Moral e Civilizado. Né? Mas essa coisa cultural
de alguns países é muito forte, ao ponto de pais de mulheres entregarem, isso eu vejo assim na clínica, entregarem a filha para o marido bater e espancar até a morte, porque ela não estava agindo como uma mulher deve. E não estar agindo como uma mulher deve é coisa desse tipo, assim, do ridículo, do não usar o véu, né? Do tipo assim, do pequeno pra gente no nosso olhar, né? E isso é muito comum e é, inclusive, algo assim que sempre me bota muito a trabalho, porque tem questões, religiosas e culturais que aparecem na clínica que são muito difíceis de mediar, né? Porque eu atendo, por exemplo, algumas mulheres que falam do lugar, olha, ele me bate, enfim, é super agressivo, mas eu não posso, porque eu sou mulher, eu tenho que ficar aqui, né? Eu não posso fazer nada contra isso, essa é a minha sina, eu tenho que aceitar isso, quem sabe na próxima vida. Então, é um negócio muito forte isso. Aí quem está ouvindo pode até estar pensando assim, mas o que isso tem a ver com o corpo, né? Porque a gente está falando de violência e tal. Isso tem a ver com o corpo, né? A mulher tem um corpo que denuncia algo, causa horror, né? O corpo que é o tempo inteiro domesticado, né? Sim, tentam, né, domesticar, né? Nesse caso conseguem, né? Assim, Sim. é curioso também como esses rituais do corpo, porque eu conheço algumas muçulmanas que elas não só tem que andar com aquela burca, né? Toda. Mas aí por baixo é uma roupa super chique da Prada que ela quer mostrar, mas só pode mostrar para a outra mulher do marido. Sabe como? Né? Na sociedade não pode, mas só pode mostrar dentro de casa, em determinados lugares. Mas uma coisa também que é muito curiosa é que o cabelo aparece em várias religiões como algo ligado a essa questão do desejo. A gente vê até do judeu também, né? Tem uma questão com cabelo, as mulheres de peruca. Os judeus mais ortodoxos, se podemos dizer. Ortodoxos. Ortodoxo. Uhum. Que é essa coisa Então, do véu, né? Do cabelo que é É sedutor. outro símbolo feminino, né? O cabelo. isso que eu ia falar, o cabelo comprido, o cabelo, ele é signo da feminilidade, né? Enfim, E eu não aí, sei. olha o ponto, né? Já fui lá para a Jada e o que aconteceu com... Ai, gente, como é o nome dele? Que bateu no outro lá, gente. Muita gente bateu no outro, então não sei. Não, na Mente, entrega do então. prêmio, a Jada que estava no relacionamento. Poxa, Will Smith mas e eu o não Will Chris Smith. Rock. Isso. Chris Rock, não é isso? Isso. É. Já fui parar na Jada e no Smith, porque eu já estava aqui pensando sobre exatamente a questão do cabelo para uma mulher, né? E o quanto não é complicado se deparar com uma questão, né, de uma doença que retira um símbolo da feminilidade, assim, que Eu para uma acho que mulher é muito duro. depende de cada mulher, né? Assim, eu tenho casos, tanto na clínica como familiares, de mulheres que perderam cabelo por conta de quimioterapia, por conta do câncer, né? E como isso foi sofrido, né? Outras não fez muita questão o cabelo, mas fez questão a retirada das mamas, por exemplo, até Sim. conseguirem colocar a prótese, sabe? Para mim, o cabelo, eu tive já cabelão durante muito tempo, eu tive cabelão e eu ouvia que mulher para ser mulher tinha que ter cabelão. Menina, na hora que eu cortei meu cabelo, assim, hoje eu me sinto muito mais feminina do que quando eu Aí tinha que o deu cabelão. vontade de cortar. Aí... E eu me sinto hoje muito mais feminina com o cabelo curto do que na época que eu tinha um cabelão. Então, eu acho que isso depende muito de mulher para mulher, sabe? O que é signo de feminilidade para cada uma, né? Porque a gente sabe que a feminilidade é construção, né? É criação de cada uma, enfim. Mas tem essa questão social, né? Isso, acho que é isso que você vem falando, né? Uma construção social que coloca algumas coisas, né?
Mas o que eu queria destacar é que, assim, as mulheres, como eu já disse antes, elas estão mais suscetíveis, eu acho que tem uma explicação psicanalítica para isso, mas não vou entrar na questão aqui, para sofrerem essas modificações corporais. Mas a gente não pode esquecer que isso anda acontecendo também com homens. Muitos homens têm procurado intervenções estéticas, cirúrgicas. E eu não sei se vocês ficaram sabendo, eu li há pouco tempo atrás, que está crescendo o número de cirurgias estéticas nos órgãos sexuais, tanto nos homens quanto nas mulheres. Isso me remeteu à história da Marie Bonaparte, né? Todas aquelas intervenções que ela fez, né? Isso mas tudo para ter ali vai além do estético, né? Tinha Vai uma além do questão estético. de Sim. encontrar aquilo que ia dar o prazer e tal. É o Sim. gozo. Mas na reportagem que eu li, essas intervenções atuais são para embelezar o órgão sexual. E os órgãos sexuais são muito feios. Eu falei, gente, se sendo feio já causa tanto problema, imagina sendo bonito. Como é que vai ser? Como é que o povo vai lidar com isso? Né? Enfim, eu acho todo esse movimento muito curioso. Sabe? Eu não consigo colocar com outra palavra a não ser curioso e interessante. Acho que faz a gente pensar em muitas coisas. É tanta Na modificação época onde... para chegar e ter tanto desencontro quando tiver a mostração, né? Quando for, eu lembro muito, tem um exemplo que a Beth da Rocha Miranda sempre usa, né? Ela disse que viu pessoas jovens e bonitas, saradas na praia e tal, mas que o olhar era para si. Assim. Ela disse que acha muito curioso que as pessoas ficam assim, ó. Olhando os próprios atributos e tal. Mas E olha fica só, A academia, né? e se olha. Quando olha, o outro não está olhando, porque está olhando para si. Aí quando o outro olha, o outro para si. Mas eu acho que quando a gente olha para o outro, de certa forma, a gente está olhando para a gente. Mas o sujeito em si mesmado que fica olhando só para si, tem a dó, né? Aí é uma coisa. Aí Eu é não demais. sei. Eu até vi outro dia. Narciso explica. Eu ouvi outro dia algum podcast da vida que alguém tá falando. O que pode acontecer de pior em um encontro amoroso, né? E aí a mulher falou assim: é o sujeito que tá transando olhando pra ele no espelho. É horrível, né? É bem isso, é a caricatura exata desse negócio aí. Mas é isso que eu fico pensando, né? Nessa época que a gente vive, que é a época do Instagram, da imagem, não teria como isso não também atingisse, por assim dizer, os órgãos sexuais, né? Na época de trocar nudes, de expor o corpo, de ficar em si mesmado, como eu vou falando, né? Ali no seu próprio corpo, acho que esse seria um movimento que viria, sabe? Que já estava acontecendo, a questão é que agora houve um aumento, né? Mas que não é curioso, assim, não me causa estranheza vendo hoje o tipo de a quantidade de procedimentos que existem é uma coisa assim que às vezes eu fico, nossa, existe um procedimento para fazer isso? Sabe? Coisas que nem passa na cabeça. Você falou de Instagram, Fê, eu fiquei pensando, né, a quantidade de filtros que existem no Instagram, né, para você modificar a sua imagem, né, e tem pessoas que não conseguem depois, assim, tem casos, né, não são todas, enfim, sempre cada caso é um caso, depois tem pessoas que não conseguem ver seu reflexo sem o filtro, não conseguem se reconhecer, né, enfim. O quão grave é isso, sabe? Eu penso que isso é grave. Por que você tem que estar sempre com o filtro? Isso me remete a estar sempre com uma tela, né? Aí, uma proteção, né? Aí eu já vou longe, penso na tela da fantasia, na questão da fantasia, enfim. Mas sei lá, por que tanto filtro? Por que mudar tanto, sabe? Uma simples foto. E isso parece que realmente aumentou com todo esse boom midiático, né? Dessas mídias sociais aí que a gente vive. É filtrar o quê, né? Filtrar o quê? O que está querendo ser filtrado, né? Para a imagem sem filtro, uma imagem que com todas as
impurezas sei lá, sujeiras, né? Então, aí entra um bando de significantes aí. A partir do... Parece que é filtrar tentativa de filtrar o real, né? Mas não tem como filtrar o real. Pois é, Bem exatamente. isso. Não tem, não tem. Enfim, gente, acho que a gente poderia falar muito sobre isso, né, durante muito tempo, porque afinal temos corpos também e, né, afetamos os nossos corpos e somos por eles afetados, né? Curioso que até a tatuagem que a gente falou aqui dessa história bonita, né, que pode ser contada e mostrada no corpo, né? Eu levei um susto com a minha tatuadora. Ela falou assim uma coisa que eu não tinha me passado pela cabeça. Falou assim, ó, cuida, passa não sei o quê e tal, né? Fala não sei o quê, porque as pessoas esquecem que isso é uma lesão. Falei, cara, não tinha essa Nossa, coisa óbvia. É uma lesão É. bonita. Que também tem muita gente que usa a tatuagem para cobrir cicatriz, né? Inclusive. Isso é verdade. verdade. Cobrir, né? Esse significante, acho que ele é muito importante em tudo isso que a gente está falando. Eu acho que, de certa forma, não deixa de ser uma tentativa de cobrir algo do real. Mas acho que teve uma mudança grande, né, na forma como a gente lida com isso, porque eu lembro que antigamente tatuagem, piercing era visto com muito mais horror do que hoje em dia. Acho É. que a sociedade foi se abrindo também, né? Como a gente Uma vem forma falando, muito mudando. preconceituosa, né? É. Tatuagem só tinha tatuagem marinheiro. Lembra disso? Eu ouvi isso quando eu quis fazer minha primeira tatuagem. Tinha que ser escondido. Tinha que ser escondido. Porque Quando só eu tinha fiz a primeira, eu lembro meus pais falando assim, tem que ser escondido, porque senão você não vai arrumar emprego depois. Verdade, tinha isso mesmo. Não é? Mas é só que eu sou rebelde, eu não isso. fiz nada escondido. Fiz logo aqui, entendeu? Que a outra é aqui no pescoço, então agora com o cabelo curto fica à mostra mesmo. Uhum. Eu, pelo menos para mim, foi diferente, assim, chegar em Berlim e poder ver pessoas, assim, tatuadas, com muitos piercings, alargador, enfim, trabalhando, sabe? Assim, em lojas e tal, porque eu saí de Salvador, onde o discurso era esse, que a Ju fala, né? Do tipo, se faz uma tatuagem, deixa escondido, senão você não vai achar emprego. E daí eu cheguei aqui e vi assim, a galera com cabelo azul, todo o corpo todo tatuado, muitos piercings. Então, mas acho que isso está Então, mudando aqui, né? uhum, Não é em que toda bom. empresa que você consegue ver isso, mas tem Uhum. algumas empresas que você já vê, e eu acho que também tem áreas profissionais específicas que você consegue ver mais isso, sabe? Esse sujeito com esse corpo com cabelo azul, rosa, enfim, Mas aí sabe? também vou levantar outro ponto aqui que eu acho que talvez tenha a ver. O fato da gente viver hoje uma sociedade muito midiática, né, de estar no Instagram o tempo inteiro postando foto, quebra um pouco essa barreira que existia entre o profissional e o pessoal, né? A gente começa a ver que o médico que a gente vai, ele é também um sujeito que tem uma família, e aí de repente eu vejo foto dele lá viajando com a família, né? Então assim, quebra um pouco essa coisa que existia do o profissional todo sério, engravatado, que dá bom dia, boa tarde, boa noite, mas não pergunta muito sobre nada e não fala muito sobre a vida dele, do que essa coisa que é ver, né, se ver e abrir um pouco da história de vida de cada um. Eu acho que nesse ponto teve uma mudança também, talvez por causa da rede. Acho que sim, né? Porque tá a globalização, né? Tá... E aí a gente tem a notícias de outros países, de outras culturas, de uma forma que antes a gente não tinha. E é um movimento bom. Claro, tem que algumas ressalvas. Nada em excesso é saudável, né? A gente tem que guardar aí as devidas proporções. Mas eu acho que se a gente souber usar as mídias, as redes de forma saudável mesmo a palavra, né? Eu acho que é muito interessante, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. Imagina a gente passar 2 anos praticamente de pandemia sem esse acesso, sem conseguir se conectar com o mundo, né? Estar no mundo de uma outra forma, só dentro da sua casa. Ia ser enlouquecedor. Não, e também uma vez que isso chega, a gente não consegue imaginar como era antes, né? E outro dia eu parei para pensar assim, eu falei, gente, a gente é de uma geração que pegou várias mudanças, assim,
Que eu lembro da época que a internet era ligada ao telefone, tinha aquele barulhinho e não podia usar, porque senão ninguém podia usar o telefone. E aí, de E você repente, tinha que usar sexta-feira, a partir de 1h X, porque aí contava um pulso só. Aí você conseguia usar no final de semana. Vocês lembram disso? Eu lembro. Eu sou a mais velha aqui do grupo, eu lembro disso. Lembro Vocês perfeitamente. pegaram a ficha de orelhão? Peguei, Sim. peguei a De ficha. orelhão, acho sim. que sim. A Sim. fichinha, assim, redondinha? Orelhão, tipo gente, uma é um negócio que fitinha? tinha na rua. Orelhão. É porque deve ter muita gente que não sabe o que é orelhão hoje, né? Porque realmente, o que virou orelhão hoje? Só estética, né? Gente, sabe que eu baixei o joguinho da cobrinha no celular. Eu adorava esse. Caraca! É mentira isso, porque eu fiz isso esses dias, eu fiquei lembrando, acho que eu assisti algum vídeo do YouTube, eu falei, ai, que saudade de jogar isso, será que existe? Daí fui lá na Aí eu achei. Apple Store, É bem legal. Da aí eu cobrinha, não, mas eu achei. tenho Tetris. Lembram do Adoro Tetris? Tetris, também tenho. É aquele que cai assim, e vai E montando? você vai encaixando, assim. Gente, o da cobrinha, saudades. É Da isso. cobrinha era viciante. Não, e ainda cobrinha tem vinha aquele na- primeirão, daquele Nokia tijolão que No só Nokia, eu ia tinha. falar isso agora, Esse- vinha no Nokia. Legal. Muito É, bom. gente, é isso. O corpo é. envelhece. Mas Que Mas o bom que o desejo corpo jamais. envelhece e as memórias não, né? E o Mas olha, inconsciente não, né? O inconsciente é sempre infantil, pobre não, coitado. Mas isso me lembra o texto do Freud. O Luiz falou tanto aí da primavera, né, das folhas de laranjeira, do texto sobre a transitoriedade. Eu acho que é um dos mais belos textos do Freud e que fala disso, sabe? Eu acho que o nosso corpo está o tempo todo, né, nessa transitoriedade, sabe? Acho que disso não se escapa. Né? E o E envelhecer prestem tem atenção no entre, né? Entre o início e o fim é que tá a coisa legal, né? É interessante. Exatamente. Então, gente, é isso. O papo foi muito bom. Então, se você gostou, deixa aí seu like, né? Acompanha a gente nas mídias, que a gente falou das mídias aqui. E semana que vem a gente tem mais um pouquinho, né, sobre o corpo para falar, para ouvir, enfim. É isso.